We're all looking for a better way. Reimagine what's next with a new sense of exuberance. Why not power on like you mean it? Or power off blissfully? A better sleep is a better awake. You've never moved like this before. With the energy nature intended. Imagine reprogramming the way you look at the speed of science. At longevity. At exhilaration. It's next level rejuvenation. Take control of your well-being from the inside out and outside in. The light within is ready to ignite. Be the light. LifeWave. Boa noite a todos, espero que me estejam a ver em boas condições. Já estamos aqui prontos para começar mais uma transmissão da LifeWave. Deixa-me só aqui ajustar o som, penso que está correto. Façam-me só aqui sinal rapidamente, de 1 a 10, como é que está o som, como é que está a luz, como é que está o vídeo. Isto é sempre um grande desafio todos os dias sem exceção, nós podemos partilhar ideias com todos. E há dias em que o sistema colabora muito bem, e há dias que às vezes precisa um bocadinho mais de carinho, como todos nós, não é? Também tem direito a reclamar um pouquinho. Bom, mais uma vez, boa noite. É um privilégio, em primeiro lugar, estar aqui com todos. Eu faço parte daquele grupo de privilegiados que conhecem muito bem por dentro esta tecnologia que eu estou aqui a mostrar hoje, que se chama X39, que me tem tirado todas as dúvidas sobre a capacidade do corpo de se regenerar, de ter energia, de poder funcionar de uma maneira como todo o corpo deveria funcionar, não sob pressão das forças da alimentação, da sociedade, do trabalho e às vezes da pressão que nós colocamos em nós mesmos, mas através de um poder de regeneração permanente que todos nós devíamos ter direito a viver. E eu faço parte também daquelas pessoas que vivem comunidade, algo brilhante, que é vermos pessoas à nossa volta a recuperarem, a reganharem confiança nelas, a perceberem que afinal tratar da sua saúde é mais simples do que parece e nós não devemos ficar reféns apenas do método tradicional que recorre, infelizmente, muito a químicos, a fármacos e a métodos, infelizmente, invasivos e não precisos de nos tratar. Queria dizer, começar por aqui e também queria começar por dizer que eu não sou médico, não sou um profissional de saúde, sou alguém que lê muito e hoje até vamos falar aqui de alguma literatura que eu gostava de recomendar a todos que estão aqui hoje, sem impor a ninguém os seus hábitos de conhecimento, mas dizendo que é preciso, às vezes, sair daquela concha de conhecimento que nos deram quando nós éramos mais novos e procurar respostas, como eu acho que muitos de vocês que estão aqui hoje fazem. Queria desde já também dar uma palavra a toda a gente que está aqui de novo, que está a participar ao vivo nesta gravação ou que está também a ver a gravação que lhe foi enviada por alguém, que acima de tudo, que vocês participassem deste movimento de regeneração de células terminais ou célula-tronco por todo o mundo, onde nós, em Portugal, também fazemos aqui deliciosamente e com muito orgulho da nossa parte, que é poder também partilhar aqui a nossa voz. Nós vamos hoje ter uma ação exclusivamente dedicada a casos clínicos, entre aspas, da parte científica, aquilo que é a base de uma tecnologia chamada X39, que já vou explicar rapidamente como é que funciona, o que é, mas queria também dar os parabéns a todas as pessoas que na parte terapêutica e médica nos acompanham e que são cada vez mais. Hoje, inclusive, vamos ter uma pessoa nova aqui connosco, nova no sentido que abraçou o projeto há pouco tempo e, portanto, estudou já com muita profundidade, muitos estudos e muitos casos, mas não tinha tido a oportunidade ainda de participar e hoje vai ser a primeira vez, portanto já vos vou apresentar devidamente, mas queria também dizer que nós fazemos isto para que todas as pessoas tenham a oportunidade de experimentar aquilo que se chama fotobiomodulação. Antes de começar, queria só mostrar para todos, na minha mão aqui, um efeito da tecnologia mais recente e mais profunda desta área de fotobiomodulação mundial, que se chama X39,
é um pequeno dispositivo, é mesmo um dispositivo, posso dizer que não é um dispositivo médico, mas é um dispositivo de luz, ou que condiciona a luz para que nós possamos ter uma evolução em termos de saúde, que muitas vezes é fenomenal e nós não sabemos explicar em termos normais, mas temos profissionais que nos ajudam também a explicar. Eu queria também partilhar aqui alguns slides e, neste caso, também ajudar-vos aqui a compreender, a que vocês tenham também acesso a alguma informação estruturada, que a ideia é que vocês possam também ter acesso a ideias que depois possam replicar, passar para pessoas e, acima de tudo, vocês poderem, de direito próprio, experimentar esta tecnologia. Queria já fazer uma pergunta também rápida, que é: quem é que hoje está a usar alguma tecnologia da LifeWave? Ponha aqui número um, se algum de vocês está a usar qualquer tecnologia da LifeWave, que temos várias. Nós hoje vamos focar muito no X39, que é talvez a tecnologia bandeira da nossa empresa, que é aquela que tem maiores efeitos globais em termos do corpo humano. Já vou explicar rapidamente também porquê, mas queria dar os parabéns a toda a gente que está aqui a meter o um. São muitos e muitos: Manel, o António, a Isabel, enfim, Carolina, um beijinho também para ela, a Silvina, também aqui a Isabel, a Eduardo, um beijinho grande para a Eduardo. Enfim, estou aqui a ver no meu assistente, que está aqui na minha mão, as respostas todas e acompanhar também algumas perguntas que tenho. Se tiverem alguma questão que queiram colocar, especialmente para os mais novos ou para quem está aqui a primeira vez ou queira participar, pode colocar questões aqui no chat e vamos tentar também levá-las em linha de conta quando depois nós pudermos responder a algumas questões ou trocar algumas ideias sobre os casos que vão aqui ser debatidos. Eu queria dizer também hoje, já no início, que nós vamos focar hoje um pouquinho mais na parte cognitiva, ou seja, é muito importante perceber que ninguém faz nada assim que o cérebro tenha uma qualidade de funcionamento otimizado, especialmente quando a idade vai avançando, como alguns de nós experimentam quando os anos vão passando, a longevidade com que nós conseguimos sobreviver ao dia a dia é menor e, acima de tudo, a capacidade de reconhecimento e de reorganização cognitiva também diminui, especialmente por parte da inflamação e também da incapacidade de gerar já o mesmo tipo de atividade e transmissão celular, nomeadamente ao nível cerebral, como tínhamos quando éramos mais novos. Portanto, o pensamento não é tão rápido, esquecemos mais frequentemente, temos algum nevoeiro. Se algum de vocês sabe o que é isso, faz parte do pacote de estar vivo. Não é uma coisa má, significa que estão vivos, mas têm um bocadinho mais anos do que tinham, se calhar, há algum tempo atrás. Portanto, faz parte do pacote que ninguém vos explicou no início de poder viver. E eu queria só partilhar com vocês algumas ideias, especialmente como eu gosto sempre de atribuir aquilo que eu faço às quartas-feiras ao Dr. José Paulo Pereira, que é um médico na medicina integrativa. Ele começou comigo há 2 anos toda esta aventura, esta jornada, de poder tentar perceber, afinal, o que é isto da fotoemulação e se era realmente verdade que aquilo que nós tivemos como princípio de aplicação pudesse ser também aplicado em Portugal, com sucesso, com casos. Hoje temos milhares e milhares de casos, temos muitos milhares de pessoas que utilizam o PETs, ainda somos muito poucos, na verdade, mas regularmente nós temos muitas pessoas novas todas as semanas porque querem também descobrir aquilo que alguns terapeutas e médicos já descobriram e que nos deram validação. O Dr. José Paulo Pereira, além da graduação em neurociências, estuda também prática clínica em nanotecnologia a este nível já há muitos anos e também nos emprestou alguns conceitos que eu gostava só de deixar aqui muito claro, porque a nossa sessão baliza-se dentro destes princípios. Primeiro, nós não vamos complicar o que é simples, vamos ter inclusive aqui hoje um profissional que também é perito em simplificar, não tornar demasiado científico, ou seja, não vamos explicar com muita informação, se calhar muito profunda, com muito, às vezes com brilhantismo, mas demasiadamente complexo para o cidadão comum, como eu sou, e, acima de tudo, não vamos aqui fazer nem análises clínicas e nem exames que não são aconselhados ou apropriados. E, acima de tudo, a minha intenção aqui, e a nossa como uma equipa, é estimular que vocês também vão à procura de conhecimento, como eu também fui, como muitos de nós vão, porque querem saber mais. Portanto, sintam-se estimulados, porque a ideia é mesmo esta: é falar de casos, alguns simples, alguns mais complexos, e tentar simplificar, como dizia o Einstein. Se não é simples, não é fácil para ti explicar de forma simples, é porque não percebeste bem o suficiente. Há um conceito muito importante que também se baseia no pensamento do David Schmidt. É o que é que está por detrás do pensamento deste homem. O David Schmidt é o grande fundador desta tecnologia, é um investigador, um cientista, é também o homem ao leme da própria empresa, ele que continua a ser o garante operacional e estratégico da empresa e, acima de tudo, a pessoa que pensa por detrás disto. Ele teve um insight que o levou a esta descoberta. Eu até já vou, daqui a um pouquinho, vou passar um vídeo. Alguns de nós já tivemos a oportunidade de estar com o David Schmidt, absorver o pensamento,
a magia que este homem é, uma iluminação brutal em termos de capacidade e de raciocínio. E hoje eu trago também aqui um vídeo para explicar melhor como é que este homem chegou a este pensamento mais evoluído. Onde é que ele se baseou? Qual foi o conceito que ele procurou estudar e como é que trouxe até nós este conceito que, vos digo, quando ele nos explicou, eu fiquei abismado por ter sabido que ele se baseou numa coisa chamada matemática divina. Agora eu vou-vos explicar, vou-vos passar um vídeo que é a voz dele a explicar exatamente, é tão poderoso o que ele está a criar no nível de todo o mundo, que é um grande realizador de cinema que pegou no caso de David Schmidt e vai tornar um documentário mundial, se calhar que vai chegar às plataformas de vídeo, de streaming, e eu quero muito dizer-vos que é também por aí que eu quero partilhar este caso, porque a mim me impressionou a forma como o David Schmidt fala sobre a forma como ele chegou a esta tecnologia. In the beginning, God created the heavens and the earth. There is more information there than most people would ever realize. I was 8 years old, and my parents wanted to take me to the workshop of Thomas Edison. On the drive back home, I said to my dad, I want to be an inventor. Light, as it turns out, is the primary control mechanism for everything else that happens in the body. What if we could have an external electromagnetic field that would essentially reset the stem cells that are already in our bodies and get them to function like younger, healthier cells? What if in the process we actually found out that in a book that was written thousands of years ago, that information already existed? God has left his fingerprint in natural design, and that blueprint shows up in nature. The mathematical codes are identical. The implications to this are absolutely extraordinary. What drives me is that there's this enormous sense of hope that we can create technology to generate clean energy, that we can have foods that aren't genetically modified, and we can meet all of the needs on the planet that we have to, and that we can heal people. Eu não sei se entenderam a profundidade deste pensamento, desta. Eu não posso dizer que seja um cientista normal, um inventor corriqueiro de todos os dias. E quando tive o privilégio de. Eu já estive com o David Schmidt 4 vezes. A primeira vez em West Palm Beach, na primeira vez que ele me revelou, ou nos revelou, um grupo de cerca de 80 pessoas num evento, que o que ele estava a fazer era colocar vida dentro da água e criar um novo paradigma de limpeza dos oceanos através de drones e através de outra tecnologia. E então eu percebi que este homem tem uma visão mundial, alicerçada em dezenas e dezenas de anos, em 3 gerações de investigadores, onde ele também tem a família, para precisamente poder chegar à capacidade de nós nos modificarmos enquanto sociedade. Eu parece-me que é um claim muito forte, mas quando da segunda vez que estive com ele foi enfim, num evento também privado, e no terceiro foi num cruzeiro há pouco tempo, e agora em Dallas, no evento das 20 anos da empresa, onde ele lançou um conjunto de drones, são milhares de drones no céu para desenhar aquilo que era a intenção dele, quer com a tecnologia, quer com a paz mundial. É absolutamente surreal a dimensão deste homem que nos partilhou que nós, através de cada um de nós, como luz, podemos fazer parte deste digno de alguém que é maior do que a vida. Com uma inspiração espiritual muito forte, independentemente do que tu estás aqui hoje podes acreditar ou não, a verdade é que ele convictamente descobriu e estuda aquilo que é o princípio divino, a matemática divina, as coincidências ou não daquilo que são as frequências e onde as vai descobrir. O pai dele enfim, é músico, ou era músico, não sei se ainda está vivo, e ensinou-lhe muito de frequências. Então ele tem uma inspiração familiar e profissional absolutamente extraordinária. Começou por trabalhar para os militares, foi o responsável por desenvolver energia no corpo humano dos militares que estavam embarcados em submarinos.
e, portanto, poderia tirar mais energia de quem não tinha acesso ao Sol. E desenvolveu exatamente os princípios de que nós hoje usamos, mas na altura ainda muito restrito apenas aos militares, e depois, por várias razões que hoje não vou explicar aqui, resolveu criar um movimento para aplicar a mesma tecnologia a desportistas. Na altura, a seleção americana de natação, com o treinador Richard Quick, que foi o grande treinador do Michael Phelps, que quebrou todos os recordes do mundo, que utilizou tecnologia LifeWave desde o início. Isto deixou-me muito entusiasmado por perceber que estava a participar num evento mundial que podia mudar muitas vidas. E quando nós começámos há 2 anos atrás, eu não sabia do poder desta tecnologia. Hoje, os casos, inclusive, é que vamos aqui ouvir hoje, penso que são testemunha do poder do que este homem descobriu de forma simples, mas de forma profunda. E era isto que eu queria também partilhar com vocês, porque partilhar David Schmidt e LifeWave é também fazer parte de um movimento maior. Eu queria hoje aqui introduzir o Dr. António Norton. O Dr. António Norton tem partilhado comigo aqui vários dos estudos que eu também vou tendo acesso, vou partilhando com ele, vamos conversando muito sobre a recuperação cognitiva e psicológica e emocional nos meios de tempos tão atribulados. E a pergunta na altura que eu fiz ao António foi de que forma é que ele entende que a capacidade de regeneração humana, de alguma forma, também pode estar ligada à capacidade do cérebro se recompor, se regenerar e, acima de tudo, ter capacidade de se reprogramar ele próprio. Então, eu hoje trouxe propositadamente o António, que inclusive vai comentar aqui pelo menos um dos casos, e era exatamente isto que queria falar para vocês perceberem que há uma base científica naquilo que estamos aqui a comunicar e falar. António, pode ligar o teu microfone, apresentar-te, tu melhor do que eu sabes falar sobre ti e explica-nos aqui um bocadinho quem tu és, quem é o Dr. António Norton, o que ele faz, o que é que está a começar a descobrir, quer no peptídeo, quer na tecnologia da LifeWave. Ok, então, muito boa noite. Antes de mais, estão a ouvir bem? Estamos a ouvir bem, António. Muito bem. Boa. Pronto. Eu peço desculpa. Normalmente eu costumo estar no meu computador, só que os meus terroristas estão na sala, ocuparam a sala. São os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, um de 6 anos, que é o Manuel, e a Eva, de 3 anos. Estão ali e pronto. E ocuparam aquela divisão. Portanto, eu tenho que estar aqui neste espaço, mas espero que consigam ver bem e ouvir bem. Então, antes de mais, eu quero agradecer esta oportunidade de partilhar informação que acredito que possa ser importante e que possa ser útil. O meu propósito é sempre, nas minhas aulas, nos lives que faço, nas conferências que dou, em todas as oportunidades que tenho de partilhar informação, é sempre uma ideia de ser claro e também útil para todos. Portanto, espero poder o fazer. Ora bem, então o Rui estava aqui a colocar uma questão que é uma questão muito importante. Eu então vou partilhar um bocadinho a minha experiência. Eu sou psicoclínico, sou psicoterapeuta há mais de 15 anos. Tenho clínicas, trabalho em consultório, em 2 consultórios em Lisboa, e também trabalho nos serviços sociais da Câmara Municipal de Lisboa. E o meu propósito da minha vida é ajudar as pessoas. É esse o meu propósito, é isso a que eu me dedico, é isso a que eu me quero dedicar, é ajudar as pessoas na minha vida. E, portanto, quando fiquei a ganhar conhecimento sobre a LifeWave, sobre esta tecnologia, sobre o X39, efetivamente fiquei muito entusiasmado, e quanto mais estudo e quanto mais me aprofundo e quanto mais também ouço os testemunhos e leio, mais entusiasmado fico. Sou como o Dr. Paulo Pereira, qualquer dia já não tenho palavras e eu qualquer dia também vou ficar nesse estado em que também já não vou ter palavras. E, portanto, estou muito... Dê-me só aqui um segundinho. Fugiu aqui um imprevisto. Obrigado. Peço desculpa por ter aqui um imprevisto e vou continuar então aqui a falar. E, portanto, pegando aqui na pergunta do Rui, é uma pergunta, de facto, interessante e importante, que é esta questão de como é que como é que o peptídeo pode, de facto, ajudar também a nível cerebral. O peptídeo
o GHKCU e não só, e também as células estaminais, naturalmente, não é? A reativação das células estaminais. E é importante que nós percebamos aqui uma questão, que é a seguinte: a nossa parte mental está relacionada com as nossas células neuronais, com os nossos neurónios. Nós somos também um cérebro, não é? Temos emoções, temos pensamentos, temos comportamentos, temos um cérebro e, portanto, o nosso cérebro tem um conjunto de células que são as células neuronais, e estas células neuronais poderão estar equilibradas ou desequilibradas. E quando estão desequilibradas, podem provocar estados patológicos, podem estar hipoativas e provocam estados de teor mais depressivo, ou podem estar hiperativas e provocam estados mais ansiogénicos, mais ligados à ansiedade. Depois vou explicar um pouco melhor isto, mas essencialmente o que o GHKCU faz e as células estaminais, o que permitem é justamente reequilibrar a neuroquímica cerebral. E isso é absolutamente fascinante. E depois eu vou explicar isto com mais pormenor, também não quero tomar todo o tempo, mas para esta introdução. É isso mesmo, António. Muito obrigado pela tua introdução, em primeiro lugar. E nós vamos ter aqui dois casos, depois de explicar rapidamente aqui o conceito para quem está mais recente aqui na empresa, ou pelo menos na tecnologia, explicar um bocadinho rapidamente o conceito, que eu quero que vocês entendam. Viram aqui o vídeo do Dr. David Schmidt a explicar, viram também o vídeo de introdução que explica o claim da energia como se nós fôssemos a nossa própria bateria, se assim o quisermos. E acima de tudo o que eu gostava era, também com a ajuda do António, de explicar hoje alguns casos. Vamos ter casos aqui para comentar, mas queria que vocês entendessem rapidamente, em apenas 10 minutos, o conceito geral, para depois podermos explorar como é que ele se efetiva no corpo. Primeiro, elevação de uma coisa chamada peptídeo. O Dr. António já falou aqui do peptídeo, é o GHK, é um peptídeo de cobre, neste caso tem 3 aminoácidos. Peptídeos são meras, vamos dizer assim, para simplificar, é como se fossem pequenas proteínas que têm uma função de ativar sistemas biológicos em permanência. Vamos simplificar desta maneira. E neste caso, este peptídeo vai chamar a si o cobre da nossa alimentação. Quando nós comemos mais nozes, quando suplementamos com cobre, a corrente bioelétrica do corpo é mais fácil de ser propagada, nomeadamente ao nível do cérebro. Reparem que cada célula do cérebro, como disse aqui o António, e muito bem, temos células neuronais que têm que comunicar umas com as outras. Como é que comunicam? Através de energia, através de eletricidade. E esta eletricidade depende da condutividade que nós temos. E, portanto, quanto mais nós tivermos elementos condutores, melhor é o nosso funcionamento. Vamos simplificar desta forma como se fosse um grande sistema de casa, um sistema elétrico. Nós temos três grandes sistemas. Temos o bioma, a nossa biologia, temos o genoma, que toma conta dos genes, de alguma forma, e depois temos o nosso eletroma, que é talvez a grande descoberta dos últimos anos, que é como se tivéssemos um grande sistema elétrico que nos faz funcionar de forma muito mais poderosa do que nós saberíamos explicar e dizer. Nós somos energia, mas depois podemos ter coisas que nos adicionam energia e temos coisas que nos retiram energia, para simplificar, como se fosse um grande sistema elétrico. Quando isto acontece, levamos o peptídeo, ativamos células estaminais. Há um mecanismo biológico que já é inerente ao corpo humano, que não precisa de explicação, ele próprio sabe o que fazer quando nós adicionamos ou ativamos peptídeo de cobre ao corpo, vai chamar a si a ativação de células estaminais, que nós, infelizmente, vamos adormecendo ou vão ficando adormecidos ao longo do tempo. E, por sua vez, quando isto acontece neste mecanismo, de forma simples e especificamente sem sistemas invasivos, que é com químicos ou outra coisa que invade o corpo tende a ficar mais regenerado biologicamente do que era antes. E, portanto, tudo isto pertence ao paradigma das células estaminais reativadas, que é o grande estudo hoje em dia daquilo que é a forma que nós temos de elevar a nossa própria saúde e a nossa vitalidade. Eu quero que vocês entendam que o meu grande princípio, não sendo médico, é explicar isto de forma simples para perceberem, com o apoio de pessoas especialistas, que isto é fácil de entender. O meu papel aqui é muito entender que nós somos médicos da nossa própria saúde e temos que entender como é que isto nos beneficia. Portanto, nós vamos perdendo a nossa atividade. É possível que uma pessoa com 60 anos sinta menos viva ou com menos energia do que alguém que tem 20. É naturalíssimo, porque uma das grandes causas é pelo adormecimento das próprias células estaminais e, enfim, a idade não é uma doença em si, mas se nós não cuidarmos das células estaminais, nós vamos atraindo mais doença e mais estados doentios ou de patologias. Costuma-se dizer ter apenas longevidade sem vitalidade é um caso perdido. Ninguém quer ter mais anos de vida, mas não ter vida para os viver.
Portanto, não interessa prolongar a vida até aos 120 anos se metade ou um quarto desses, os últimos, forem passados numa cama ou numa cadeira de rodas. Não tem piada nenhuma, penso eu. É interessante, mas não tem piada. O piada mesmo, o que é realmente interessante, é esticar a vida mais 30 anos e esses 30 anos serem cheios de energia, de vida para o viver intensamente e podemos um dia, quando tivermos que partir para outra dimensão qualquer, ser quase de cansaço extremo ou de exaustão da energia, não de doença em si. E, portanto, uma das grandes princípios é como é que o corpo vai envelhecendo. E o envelhecimento dá-se também porque as células terminais vão adormecendo a partir, nomeadamente, dos 35 anos. Estima-se que, nessa idade, cerca de metade das células terminais estejam ativas, ou seja, metade está inativa, e quando chegamos aos 55, 60, há um colapso quase total da função das células terminais. E daí o grande declínio cognitivo, de força, de capacidade muscular, de poder entender do corpo funcionar, muita inflamação, a parte articular começa a perder as suas capacidades e muito se deve à falta da capa protetora das células terminais. E vamos hoje falar um bocadinho sobre isso, como é que as células terminais permitem que nós possamos reativar toda a nossa vida, nomeadamente a partir da luz, que foi talvez a coisa que mais me impactou em toda esta minha jornada. Quando eu comecei isto há 2 anos atrás, eu não entendia nada como é que a luz funcionava, se nós éramos luz, como é que éramos afetados pela luz. Era um campo que nunca ninguém me deu a entender. Eu não estudei também, é verdade, mas deveria fazer parte do nosso conhecimento, como às vezes eles explicam os alimentos e como nos dá um alimento, deveria também fazer parte do nosso bioma, como é que a luz realmente nos afeta e nos pode impactar positivamente na saúde. Nomeadamente quando entendemos este peptídeo de cobre, que já falámos aqui um pouquinho, depois até vou pedir aqui um testemunho para nos poder explicar o que é que se passou com ela e com a mãe neste caso, quando utilizou o PETS, mas é muito importante dizer que o PETS que eu mostrei há pouco é feito de nanocristais orgânicos. Aquele PETS, vou chamar PETS, mas aquele adesivo, aquele selo, como algumas pessoas chamam, ou aquela pequena rodela, ou um chip, como alguém chama às vezes carinhosamente, é feito de cristais. Os cristais têm uma característica que é alterar o comprimento de onda de luz e a sua frequência. E, portanto, quando nós colocamos este PETS no corpo, já vou explicar como, nós tendemos, através da nossa própria luz que emitimos em forma de calor, a reativar, neste caso através dos cristais orgânicos, vamos elevar este peptídeo. É automático, não tem que fazer nada. Por sua vez, dá sinal às células terminais que devem e podem acordar. Só há aqui uma condição que tem que ver com a água que nós bebemos e tem que ver com a alimentação que nós temos. Tem que ser rica em cobre, se possível, e há aqui mais uma outra recomendação. Quando nós fazemos isto de maneira controlada, tendemos a melhorar os nossos níveis biológicos através, nomeadamente, do peptídeo, que só por si estimula a regeneração ou a clarificação de cerca de 4.000 genes. Alguns deles muito importantes para as funções neuronais e neurológicas, que hoje também queria pedir ao António para comentar. E, portanto, tudo isto, juntamente, quer com o peptídeo, quer com as células terminais, nós conseguimos recuperar a biologia do corpo de maneira, eu não diria automática, o corpo precisa também de fazer funcionar o seu próprio bioma, genoma e eletroma, mas há uma tendência para uma elevação corporal e de energia e de vitalidade, como, obviamente. Portanto, isto é muito simples de explicar. Colocamos o PETS, dia, de manhã, tiramos à noite, o corpo funciona por si, não precisa de nenhuma instrução, isto não é nenhuma máquina que precisa de instruções para operar, nem nenhuma licença para vocês usarem. Acima de tudo, eu quero que vocês entendam que é, usa fotobiomodulação como terapia, que é usar a luz para modelar a biologia do corpo e utiliza o nosso organismo para os poder regenerar. Grande fator, que eu acho que também atraiu aqui o Dr. António Norton, não é transdérmico, não invade o corpo, não tem nenhum químico e, acima de tudo, não causa dependência e não injeta nada. Ou seja, é totalmente não invasivo e pertence àquela categoria altamente entusiasmante da medicina regenerativa e de precisão. Regenerativa porque regenera os órgãos, de precisão porque vai atuar exatamente onde é que é preciso e já vou explicar de forma muito breve porquê e como. Esta é mais ou menos a panóplia de ações que nós podemos esperar: alívio de dor, de inflamação mais reduzida também ao nível das células neuronais do cérebro, obviamente muito mais energia e vitalidade, clareza mental, que hoje vamos aqui ouvir falar, acima de tudo para quem eventualmente biologicamente pode ter essa necessidade, pode aumentar muito a capacidade física de recuperação e desempenho, nomeadamente para atletas ou para pessoas do dia a dia como eu, que querem ter o corpo preparado para qualquer coisa que aconteça, uma exigência do corporal, o que seja, mas também não tem que ver apenas com pessoas com patologia. Quero notar desde já. Primeiro, ninguém aqui substitui um médico convencional, nem nunca quero que ninguém vá alterar a sua medicação se tiverem recomendação médica, terapêutica ou com formulários químicos, não alterem, apenas sentirem melhorias, falem com o vosso médico e expliquem como é que eventualmente poderá ter havido essa melhoria e ao mesmo tempo querem que sigam as recomendações porque o médico é sempre importante no nosso sistema. Acima de tudo,
queria também dizer que deve ser aplicado de forma regular, continuada, se for possível entre 3 a 6 meses. Eu uso diariamente sem parar, mas acima de tudo eu queria dizer que às vezes é complicado o corpo ter reações nas primeiras horas, nos primeiros dias. Há pessoas que o têm porque o corpo está melhor preparado, ou porque o seu eletroma o permite, ou porque às vezes o sistema nervoso permite conduzir melhor toda aquela bioeletricidade que o corpo permite gerar com PETs. Mas há corpos mais duridos, mais pesados, ou com o histórico clínico mais complicado, ou às vezes mais intoxicados de químicos, ou com mais práticas físicas, ou com mais práticas de alimentação, uma série de coisas que reduzem o fator de impacto de PETs. Mas se nós usarmos de forma regular durante 3 a 6 meses, é quase garantido que há uma renovação solar no sentido biológico do termo. Reparem que nós temos 37 mil milhões de células, todas elas com mitocôndria, que é uma fábrica de energia lá dentro, e todas elas, cada uma célula, tem pelo menos 100 mil milhões de átomos, todos eles a funcionar ao mesmo tempo. Nós temos que entender que durante esta diversidade gigantesca biológica, quase ao nível de um cosmos que nós temos dentro, precisa também de equilíbrio, e neste equilíbrio que se chama homeostase, nós vamos encontrar a forma como o PETS permite que haja reversão de idade e não apenas envelhecimento ou paragem do envelhecimento. E é nisto que eu achei extraordinário o efeito todo que nós podemos encontrar aqui no PETS. Eu queria, antes de pedir aqui a um primeiro testemunho, queria só dizer a todos que se usarem, quero dizer-vos e quero pedir a toda a gente que está aqui hoje pela primeira vez, ou está a ver a gravação, quero que tu peças à pessoa que te convidou para experimentar pelo menos um mês. Pede-lhe, ele vai-te explicar como. Ele, se for para parte, pode fazer uma encomenda numa loja online que cada um de nós tem, que pode encomendar. E tu também eventualmente poderás fazê-lo se o quiseres, ou pede à pessoa que te convidou para explicar como é que aplicas. Temos alguns pontos potenciais, nomeadamente nos pontos de energia. Se percebes um pouquinho de física quântica ou um bocadinho de medicina integrativa, vais entender que há pontos de energia que aumentam a capacidade que nós temos de produzir energia e ter recuperação biológica e solar. Nós temos os pontos como atrás do pescoço, 2 dedos abaixo do umbigo, por exemplo, que permitem que haja maior interação em pontos nevrálgicos de energia. Mas pode usar em qualquer ponto do corpo, nomeadamente se tiveres algum trauma, alguma coisa que dor, enfim, exatamente algum trauma, alguma dor, alguma inflamação mais localizada, pode normalmente ser usada diretamente no local, com efeitos que permitem que haja um maior apontamento dessa energia para esse local. Deve-se usar durante 12 horas, colocar de manhã, tirar à noite, de forma regular, mas fala com a pessoa que te convidou, que te pode também ajudar um pouquinho melhor a entender o sistema. E depois, repetir a dose no dia a seguir, beber muita água, como expliquei. A água é fundamental para o processo de condução de energia no corpo e, acima de tudo, se for possível, também beber boa água. Ou seja, a água vocês podem beber, que às vezes não tem qualidade, vocês podem saciar a sede, mas não hidrata o núcleo da célula. Se puderem beber água filtrada, ionizada, eventualmente hidrogenada ou tudo ao mesmo tempo, tem melhores resultados, pelo menos daquilo que nós também temos estudado. Não é absolutamente crítico que vocês bebam uma água de qualidade pura, mas quanto melhor for e puderem, melhor resultado vão ter. É isto, pelo menos, temos encontrado um pouco por toda a empresa. Eu não queria deixar de salvar isto. Eu queria agora pedir aqui ao Odete, eu penso que a Odete já aqui está. Odete, eu não sei se tu podes ligar o teu microfone. Se estiveres na sala, eu queria muito que desse o teu Olá, testemunho da tua mãe, que eu sei que é olá, poderosíssimo. boa noite. Então, boa noite, Odete. Como estás? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem também, obrigada. Então, olha, queria-te pedir, como tu se também sabes falar, do teu caso em particular com o X39 e depois do caso da tua mãe, que também tem muito impacto ao nível de consciência, de capacidade de presença e de recuperação também cognitiva. Sim, o meu caso, portanto, eu fui diagnosticada com fibromialgia em 2007 e claro que a minha qualidade de vida foi-se degradando, não é? Cansaço, dores, eh, falta de vontade de socializar, há muita coisa que se perde com fibromialgia. Tentei evitar sempre analgésicos e, portanto, fui procurando outras terapias. E há um dia, portanto, em março deste ano, que a Mafalda Rodiles, que é a minha amiga, me telefonou e me falou no X39, por alto, e mandou-me uns vídeos e depois convidou-me a ir a um evento na Costa. Isto foi, salvo erro, em abril, o evento, 20 e qualquer coisa de abril. Por volta da hora um bocadinho antes da hora do almoço, tu acabaste por perguntar quem é que queria experimentar. Claro que
eu quis experimentar e nesse dia estava com umas dores específicas. Estava com dor de ouvidos, tinha uma dor no joelho e tinha uma dor de dentes. Tu puseste-me o PETs para aí meio-dia e meio, mais ou menos. Depois fomos almoçar e eu esqueci-me que tinha dor. Quando regressei ao hotel, já não tinha dor no joelho e disse para a Mafalda: Olha, já não tenho dores. Portanto, isto para dizer o quê? Que no meu caso o efeito foi imediato. Eu sei que não acontece com toda a gente, mas no meu caso foi imediato. E pronto, a partir daí eu passei a usar diariamente. Agora fiz uma pausa, mas tenho praticamente 5 meses de uso de X39. Claro que aqui também notei outra coisa. Eu tenho uma vida um bocado corrida, faço domicílios, sou cinesioterapeuta e, portanto, preciso também de me organizar, porque também trabalho no negócio, no que diz respeito à LifeWave, e, portanto, noto que estou mais organizada e que tudo é mais claro para mim e mais fácil. Eu faço neste momento uma caminhada de 1 hora por dia, todos os dias, que era coisa que eu não fazia 15 minutos, 20 minutos, não conseguia fazer mais. E portanto a minha qualidade de vida é outra, não é? Eu acordava cansada, nem e com dificuldade em começar a dar os primeiros passos da manhã. Era mesmo muito complicado. Isso veio-me dar, quer dizer, a minha vida é completamente diferente, não é? Não tem nada a ver. E é bastante inspirador saber que um adesivo tão pequeno pode fazer esta transformação. E é verdade. E mais, a água, eu bebia pouca água. Com o X39 eu comecei a beber mais água, porque sabia que era necessário e porque eu acho que o uso também pede isso. E a minha saúde geral, penso que também melhorou com tudo isso, porque nós às vezes esquecemos dessas particularidades importantes, porque somos água, não é? Portanto, é importante beber água. Não sei se queres que passe já para o caso da minha mãe. Não, está perfeito. Eu queria, gostava, desculpa a minha voz, e engasguei-me aqui um bocadinho, estava aqui a beber um bocadinho de água. Queria que tu contasse o caso da tua mãe, porque a tua mãe impressionou-me muito, até pela idade que ela tem e da recuperação que ela conseguia ter. Sim, a minha mãe foi diagnosticada com carcinoma do pâncreas aos 85 anos. Isto foi em 2020. Seguiram-se, ela foi acompanhada, tinha sido dado logo nas primeiras consultas 3 meses de vida, mas nós não desistimos e tivemos a sorte de encontrar uma equipa no Hospital da Universidade de Coimbra fantástica, que por causa da parte cognitiva dela, portanto ela já estava fora do protocolo para ser operada. No entanto, como cognitivamente estava muito bem, as análises estavam boas, eles propuseram operá-la e ela de imediato aceitou, porque é uma pessoa que gosta muito de viver. Pronto, seguiram-se um período muito complicado e longo. E as consequências vieram todas. A minha mãe ficou acamada 1 ano, a parte cognitiva regrediu, como é óbvio, não é? Aqui houve uma regressão grande, aquela pessoa que, que não parecia ter a idade que tinha, começou a ter episódios até algo complicados, alguma agressividade, confusão, muita confusão. Eu telefonava e dizia coisas sem nexo. Isso foi um período complicado. Depois começou a recuperar aos poucos, porque chegou a estar acamada com sonda para se alimentar e tudo isso. E a partir de abril ela também começou a usar o X39. Eu primeiro experimentei em mim e depois é que aconselhei a minha mãe a usar. Também teve efeitos imediatos. E porquê é que eu te digo que foram imediatos? A minha mãe tinha alguns problemas de equilíbrio. Estar 1 ano acamada, uma pessoa com 86 anos, não é fácil. E isto foi das coisas que ela sentiu logo que melhorou. Depois tinha uma infecção permanente na língua, que tinha a ver com a baixa imunidade,
o que fazia com que ela não se conseguisse alimentar convenientemente. A língua estava cortada, chamavam-lhe língua geográfica, e vários antibióticos, vários tratamentos, e nada resultou. No espaço de 2 semanas, mais ou menos, a minha mãe começou a comer até como nunca tinha comido. E à terceira semana diz-me assim um dia: Olha, sabes uma coisa? Eu acho que a minha cabeça está muito mais clara, sinto uma clareza. E eu achei piada a rir-me porque, olha, parece que vai às formações da LifeWave, porque nós de facto usamos esta expressão, mas ela nunca tinha ouvido. E de facto, ela faz a vida toda dela em casa. Pô, temos uma conversa com ela normalíssima, e aqueles fantasmas que ela tinha lá atrás do pós-operatório daquele ano de internamento, estar acamada, isso desapareceu. Ela já praticamente não fala nessas coisas, porque chegou a um ponto que ela contava esses episódios como sendo verdadeiros. Histórias que criou na cabeça dela e que depois, com a parte cognitiva, falhou. Para ela aquilo era verdadeiro, aquilo tinha-lhe mesmo acontecido. Isso desapareceu, ela nunca mais teve nada disso. Depois, era uma pessoa que de vez em quando tinha umas crises de ansiedade e punha uns Victans debaixo da língua. Também já não há Victans lá em casa. Está orientadíssima, está bem. Podes recordar a todos qual é a idade da tua mãe? Podes recordar a idade da tua mãe para que toda a gente perceba de quem é que estamos a falar? A minha mãe faz 90 anos no dia 30 e passou por isto tudo, não é? Que ela continua a ser uma doente oncológica. Só para acrescentar, sobretudo para as pessoas que ainda têm dúvidas, e é normal ter, não é? A minha mãe tinha déficits, nomeadamente hemoglobina, não é? As anemias típicas dos doentes oncológicos, magnésio, às vezes o PCR um bocadinho mais alto, a creatinina um bocadinho alta. Agora fomos ao médico em setembro e o homem olhou portanto, isto foi em 2020, olhou para as análises, a minha mãe vai de 6 em 6 meses agora. E disse: Mas o que é que eu estou aqui a ver? Mas o que é que aconteceu? E ficou a olhar para mim. Eu tive mesmo que lhe contar o que se estava a passar. Porque ele ficou pasmado, porque nestes anos todos ela nunca teve umas análises assim. Estamos a falar de valores importantes, não é? Daí também o estado em que ela se encontra. Neste momento, agora já só vai daqui a um ano, que não era suposto. Era suposto só no final dos 5 anos ela passar a ir, mas os 5 anos só fazem agosto do ano que vem e ela já só volta para o ano. E, portanto, eu expliquei-lhe o que é que estávamos a usar e a resposta dele, aliás, achei muito engraçado, porque a resposta dele foi muito simples. Ai, tudo o que seja ativar as células staminais, bola para a frente. É extraordinário vindo de um médico, não é? De um médico cirurgião do Hospital da Universidade de Coimbra. Não me questionou absolutamente nada. Nada, continuo. Foi o conselho dele. Muito bem, minha amiga. Olha, eu fico acima de tudo feliz, como acho que toda a gente que está aqui hoje, que são muitas pessoas, são centenas de pessoas que estão aqui a ver-te e a dar-te os parabéns. Estou a ver aqui também Obrigada. estão aqui a escrever-me. E acima de tudo, mais uma vez eu digo, trata-se de vidas humanas que mudam com a tecnologia. Isso é a coisa mais importante que nós podemos ter. Sabes que a minha mãe costuma dizer, o médico costuma dizer, então, Dona Benilde, ah, isto é que a senhora é uma força da natureza. Ai, devo ao senhor doutor. E ele responde, não, a senhora deve ao seu filho. Muito bom. Olha, um beijinho Eu grande à tua fiz mãe. uma parte. Beijinho, obrigada. Boa noite Beijinho para grande, todos. querida. Olha, e beijinho também para ti, porque tens sido uma luz muito grande, porque não é fácil, como Obrigada. filha, também acompanhar uma mãe que quer muito e tu encontraste aqui um caminho e espero que sejas também luz para muita gente, que eu acredito muito que vais Obrigada. continuar a Se ser, alguém está bem? precisar de ajuda, da minha parte, estou disponível. Obrigada. Boa noite Isso para mesmo. todos. Beijinho, querida. Muito obrigado.
Olhem, eu queria agora dar a palavra também a uma pessoa muito, muito especial, que é a Cláudia Sofia. A Cláudia tem um testemunho que também me impactou muito e que me impacta muito. Trata-se de alguém que tem, de facto, uma condição de alguma debilidade do ponto de vista emocional, alguém que está a recuperar de forma incrível. Os olhos não são os mesmos quando eu a vi pela primeira vez e já um bocadinho o que ela está a conseguir. Ela está um pouquinho ansiosa, mas eu sei que ela vai conseguir dar o testemunho dela, porque é uma pessoa muito especial, com uma força de vontade gigantesca, é mãe, e acima de tudo alguém que quer também mudar a vida dos outros. Ela disse-me que estava aqui um pouquinho, não sabia bem se ia conseguir dar o testemunho todo, portanto eu queria muito que vocês recebessem também aqui a Cláudia, porque eu sei que ela, o testemunho dela vos vai tocar muito, como tocou a mim. Claudinha, ligas o teu microfone, podes abrir a tua câmara, gostava muito de te ouvir, gostávamos todos de te ouvir, porque é muito importante o teu testemunho para todos. Podes ligar o teu microfone, o teu ecrã, Cláudia? É só ligares o teu ecrã. Não sei se estás num computador, se estás num telefone. Eu acho que a Cláudia me está a ouvir. Cláudia, podes falar? Eu não estou a conseguir ligar o Não vídeo. consegues ligar o teu ecrã? Não? Não, não. Podes tentar novamente. Estás no teu telefone, estás no teu computador. Onde é que tu estás? O telefone. Telefone. Pronto. Tens aí um botãozinho em baixo. Eu estou-te a pedir aqui para ativar o teu vídeo. Deves carregar aí no botãozinho de vídeo, está bem? Tens na parte de baixo um botãozinho de vídeo, tens uma camarazinha. É só clicar lá para abrir a tua câmara. Sim, eu estou a fazer isso, mas não está a dar. É? Deixa-me cá ver se eu não consigo daqui ajudar-te. Se por algum motivo não conseguires com a tua câmara, podes falar e comunicas e depois vemos se conseguimos ligar. Está aqui a dizer a Patrícia que é do lado inferior esquerdo. Exatamente, é isso mesmo. Sim, sim, sim. Tens aí um Lado botãozinho, vê inferior. lá se o consegues localizar. Vês o botão no teu ecrã? Vejo, vejo. Eu estou a clicar, mas não está a dar. É estranho. Ok, pronto. Tudo bem. Olha, diz-me só o seguinte: queres sair e voltar a entrar? E tentamos de novo, pode ser? Que entretanto eu peço o comentário aqui ao António e tu voltas a entrar, pode ser? Está certo, está certo. Pode ser, está bem. Pode Então ser. eu pedi ao António, antes de a Cláudia poder voltar a entrar, se puderes só comentar, doutor António Norton, só comentar aqui o caso que ouvimos brevemente aqui da Odeta e depois pedimos aqui outra vez à Cláudia para entrar, seria excelente. António? Muito bem, vamos a isso então. Não, este caso que a Odete traz é um caso de facto extraordinário. Eu quero agradecer à Odete a sua partilha, porque as partilhas são inspiradoras e isto é muito importante. Partilhar não é necessariamente fácil. Nós vemos que há muitas pessoas que partilham, com certeza, mas partilhar é um ato que é preciso alguma coragem, não é fácil, porque estamos a falar sobre questões pessoais que nos vulnerabilizam e, portanto, eu agradeço muito ao testemunho da Odeta e vou agradecer muito também ao testemunho da Cláudia, porque de certeza que ela vai ser capaz de fazer o seu testemunho e vai ser muito, muito importante, porque é inspirador, e isso é muito importante. E a história da Odeta, naturalmente, também é muito inspiradora. É importante que nós percebamos aqui uma questão. Nós estamos a falar de uma tecnologia que ativa este prótido, que é uma, um parente, digamos assim, da proteína. A proteína, digamos assim, é uma macromolécula com 50 a 60 aminoácidos no mínimo. Aqui estamos a falar de um prótido que só tem 3 aminoácidos, mas ele consegue circular rapidamente e além de ativar as células estaminais, o que é absolutamente extraordinário, ele também reativa 4.000 genes. Não se esqueçam deste número. Cerca de 4.000 genes. Isto é uma coisa extraordinária, porque o nosso corpo é altamente complexo, tem múltiplas funções. Todo. E muitas dessas funções são comandadas pela expressão gene. Ora, quando há patologias no nosso corpo, e temos várias, como a Odeta, não é?
das questões da fibromialgia dela, das questões do cancro da mãe dela e de várias questões das dores que ela tinha. O que está a acontecer é um desequilíbrio a nível, inclusive, da expressão do gene. E quando este prótido aumenta consideravelmente a sua circulação na corrente sanguínea, ele vai reativar, é como se fizesse um reset daqueles genes que estão a dar as instruções erradas, digamos assim. E, portanto, isto é absolutamente extraordinário. E por isso é que o potencial reequilibrador é de tal forma esmagador. Reparem neste testemunho que a Odete traz, em que nós vamos vendo, e há tantas coisas que mudaram. É uma coisa extraordinária. Não é? A parte nervosa melhorou consideravelmente, as dores melhoraram, e depois o caso da mãe dela, que é um caso absolutamente impressionante, não é? Em que temos a situação da língua, a situação da confusão mental, e é importante que nós percebamos aqui outra coisa. Digamos assim, este reset destes genes, destes 4.000 genes, muitos destes genes, como eu disse, estão relacionados com as questões neuronais e também como o Rui disse. Ora, para haver esta confusão mental e esta lentificação, que a mãe, nomeadamente a mãe da Odete tinha, o que está a acontecer é, digamos assim, uma redução da atividade neuronal. Os nossos neurónios são células que têm um filamento, uma terminação nervosa que chama-se dendrito. E são uma espécie de caudas. E esses neurónios comunicam uns com os outros através daquilo que nós chamamos de sinapses, que são transmissões de substâncias químicas entre estes filamentos nervosos. Bom, ora, o que acontece quando há confusão mental, como muitas pessoas sofreram durante o Covid, nomeadamente, ou quando há situações de enorme desequilíbrio, como é uma situação cancerígena, uma situação de enorme desequilíbrio, e como o caso também da Odete, que houve todos estes estados de confusão mental, é, digamos assim, uma lentificação desta atividade neuronal. Então, quando temos um prótido na nossa corrente sanguínea que ativa 4.000 genes, que faz um reset, e muitos destes genes estão relacionados com a expressão neuronal, estamos a falar de genes que vão ajudar a nível da questão da mielina, que é uma espécie de óleo, digamos assim, que lubrifica, digamos assim, as terminações nervosas dos neurónios. Estamos a falar de genes que estão responsáveis pelos próprios dendritos, pelos próprios neurônios motores. Portanto, quando o GHK-CU fica numa quantidade considerável na corrente sanguínea, há uma transformação massiva, estrondosa e impressionante, como é o relato da Odete e como são inúmeros relatos que já tivemos a felicidade de poder ouvir. E certamente este relato agora da Cláudia também nos vai trazer algo nesse sentido. Exatamente. Olha, eu até pedi agora, só mesmo para tentar agora ouvir a Cláudia. Vamos ver se ela consegue ligar a câmara. Se não quiser, se não conseguires, Cláudia, ouvimos-te na mesma. Vê lá se já consegues ligar a tua câmara ou não, está complicado. Eu não consigo, não sei porquê. Ok. Cláudia, olha, não há problema. Vamos fazer assim. Explica como se tivesse a câmara ligada, não há problema. Explica o teu caso, como tu descobriste o X19, o que é que está a fazer por ti, o que é que tu tinhas antes. Conta a tua história, como tu normalmente a contas e a tua experiência com o X19. Então, eu desde os 20 e poucos anos que sofro de depressão. Primeiro fui tratada por psicólogos, fiz psicoterapia, psicanálise, depois não melhorava, comecei a ir a psiquiatras e tomar químicos. Ultimamente eu andava muito deprimida, tinha dificuldade em fazer as tarefas de casa, estava quase sempre deitada e foi quando eu vi uma live contigo e com a Rita Mendes e tive conhecimento do X39. E então entrei em contacto contigo
Rui e, e comecei a usar. Logo na primeira, logo no primeiro dia deixei de ter dores nas costas, que eu costumava ter dores na lombar, e fiquei muito impressionada com isso. Depois, com passado umas semanas, comecei a ter mais energia, a circular mais pela casa, a fazer as minhas tarefas de casa e também a relacionar melhor com os colegas de trabalho. Ou seja, a ter uma visão ma- mais ampla da vida, não estar tão encolhida. Eu estava muito encolhida, muito triste, e, e então o X39 deu-me energia, está-me a dar energia. Inclusive tive dois dias sem usar o patch e voltei a ficar pior e, e depois continuei a usar e fiquei melhor outra vez e estou muito impressionada com este tratamento que estou a ter e estou muito contente, claro. E é assim. Olha, Cláudia, tu falaste de uma coisa também muito comum, muito, que foi que tu voltaste a praticar Reiki e que sentiste uma energia da vez agora que tiveste 2 dias sem Ah, colocar e depois sim, voltaste a ter sim. energia, sentiste algo diferente daquela vez quando foste praticar Reiki. Sim, eu fiz duas iniciações no Reiki, tenho Reiki de nível 2 e estou a notar agora com o X39, estou a notar que passa mais energia nas minhas mãos do que antes, ou seja, não sei. Não sei, estou mais ligada, conectada com o universo, se calhar. E então é o que está a acontecer, é impressionante. Olha, e só para quem não te conhece estruturalmente, tu tiveste nesta evolução, o teu acompanhamento ainda te permite dizer que estás numa recuperação, mas ainda estás bastante no início, mas sentes já uma esperança que não tinhas antes, certo? Sim, tenho esperança de deixar de tomar medicação. Já estou a reduzir alguns dos comprimidos que tomo, já estou a reduzir e tenho esperanças de ficar livre destes químicos que não tratam, não vão só vão só servindo de bengala para continuarmos a viver. Olha, minha amiga, eu não sei o que é dizer, estava aqui a receber muitos até comentários aqui de lado de pessoas que estão muito tocadas e conhecem pessoas que infelizmente estão com uma carga muito grande de químicos e tudo mais e que sentem o mesmo tu, esta prisão, como se estivessem presos num buraco e que dificilmente conseguem sair. Eu queria só a última coisa que me tocou muito. Tu és mãe e uma das Sim, coisas que tu me sim. falaste é que durante este período, que já lá vão muitos meses ou anos, é como se essa tua função de mãe tivesse sido negada pela tua condição e por tudo aquilo que estás a passar. Fala-me só um bocadinho para terminar, para as pessoas que às vezes estão nestes planos muito complicados de sair. O que é que tu sentes hoje, e como mãe e como pessoa que está na vida profissional também, o que é que tu estás a sentir
da vontade de continuares e de te agarrares à vida e de saíres finalmente desse lugar escuro onde estás um bocadinho. Sim, eu converso muito mais com a minha filha, tenho mais contacto com ela. Hoje comecei a fazer quero fazer caminhadas todos os dias. E sinto uma esperança diferente, uma esperança mais real em ficar melhor e, e é assim. Minha querida Cláudia, olha, eu não te peço mais esforço, eu sei que está a sair ainda muito ah, com esforço, eu sei que eu sei que a única razão pela qual tu verdadeiramente estás a fazer isto é porque tu estás tão feliz por dentro e tão contente de passares a mensagem aos outros, mas ao mesmo tempo a dor que estás a passar, porque eu sei que me confessaste que estavas muito ansiosa, nervosa e não sabias se ia passar, mas eu quero te dizer, independentemente da Câmara ter ajudado ou não, eu sei que tu vais vencer, mas sem dúvida nenhuma, porque a primeira vez que eu te vi e a forma como tu falas hoje e a vontade que tu tens de entregar é de alguém que está a agarrar-se a todos os bocadinhos para poder mostrar que um dia que vai ultrapassar completamente isto, vai ser uma mulher outra vez cheia de energia, cheia de capacidades, porque aquilo que te aconteceu na vida não te caracteriza enquanto pessoa. Todos nós podemos ter um trauma, podemos ter um acidente, podemos ter um facto na vida que nos muda até quimicamente. Até vou pedir já agora ao Dr. António Norton até para comentar isto, porque já falou também contigo e já te viu o teu caso clínico. Mas eu quero dizer que tens aqui uma equipa, tens um grupo grande, grande de pessoas, não só em Portugal, mas fora também, que vai estar a torcer para que o teu caso dê esperança a muita gente que às vezes se deixa amarrar na depressão, na apatia, em casos que os levam para lugares muito escuros e que às vezes não têm sítio para se agarrar. E tu és daqueles casos que, se tendo cruzado connosco e estando a resultar, nos dão esperança que há milhares e milhares que podem seguir o teu caminho e que também podem ter um dia um regresso a essa maternidade, ao facto de poderem ser mães, poderem ser pais, poderem ser profissionais e, acima de tudo, elementos válidos da sociedade. Que a pior coisa, e aquilo que eu senti da tua voz, e vou partilhar aqui com todos, é que eu parecia que a Cláudia quase que estava a pedir um favor a todos para viver, não é? E isso tocou-me, eu emocionei-me, eu prometi mesmo que hoje não me ia emocionar, não ia cair nenhuma lágrima, vou fazer o possível, mas digo que tocou-me muito, porque podemos ter às vezes um caso que nos toca, que nos leva abaixo, mas ninguém tem o direito de se aprisionar naquela coisa de estar cá mais, inclusive quase com vontade de desaparecer, como sei que às vezes também acontece com pessoas que passam pelo mesmo que estás a fazer. Portanto, eu queria dizer de coração, eu reconheço o teu esforço de poderes não só contribuir para ti, mas para os outros, e o que tu fizeste aqui, eu quero dizer que foi de tamanho gigante. Pode parecer pequenino para quem está a ver e para quem não te conhece, mas eu sei que o que estás a fazer agora é de um tamanho tão grande, tão grande, tão grande, que a tua vontade não é fazer isto, mas estás a contrariar e estás a dar-te energia a ti mesmo. Tenho certeza que muito em breve as pessoas te vão te conhecer melhor e vão ficar felizes por teres começado aqui. Portanto, quero que tu recebas aqui muita força de todos e muito emocionado de ter a dizer que tu és Muito obrigada. uma corajosa e és uma guerreira incrível e vais ser muito conhecida por ajudar as pessoas que também passam pelo mesmo que tu a nunca baixar nos braços e para poderem sempre seguir, está bem? Um beijinho muito grande e Beijinho, obrigada. parabéns pela coragem, está bem? Um beijinho. Beijinho, obrigada. Olha, eu queria pedir aqui ao António, que também já falou com a Cláudia. António, podes comentar, tu já falaste um bocadinho com ela, sabes Sim, clinicamente como identificar. Fala um bocadinho rapidamente estava, deste caso estava aqui a e o ouvir que é que te o ensinou caso também. da Cláudia e antes de mais, novamente quero agradecer muito à Cláudia porque se expôs, porque a nossa voz também é um veículo das nossas emoções e porque através da sua voz também tocou-nos a todos, certamente, o seu testemunho. Portanto, muito obrigado, Cláudia, pela sua disponibilidade e por já estar a inspirar outras pessoas, porque eu já li, inclusive, aqui comentários a dizer que já estava a inspirar pessoas. Portanto, isso é muito importante e nós temos que
levar isto sempre para este sítio é para um bem maior, é para ajudar os outros, não é? Temos que pôr de parte as nossas inseguranças e ir em frente com coragem, e ainda bem que a Cláudia fez esta partilha. Como se poderá perceber, na forma como a Cláudia fala, a Cláudia provavelmente, este é o meu parecer, é a minha hipótese clínica, está sobre-medicada, ou seja, está demasiado medicada. Uma medicação em excesso provoca lentificação, e lentificação a várias áreas. Uma certa apatia emocional, uma voz mais arrastada, uma maior dificuldade no raciocínio. E isto é dramático. É dramático porque as consultas de psiquiatria são consultas muito dispendiosas. Estamos a falar, normalmente, no privado, de 90 euros ou mais. E muitas pessoas não têm estes valores para dar. Não têm. E, portanto, têm que recorrer ao Sistema Nacional de Saúde e são vistas de 6 em 6 meses. E isto é outro problema. Porque um acompanhamento psiquiátrico implica uma regularidade muito mais próxima, sobretudo no início. Eu não sei a periodicidade com que a Cláudia é vista em psiquiatria, mas acredito que haja aqui um espaçamento considerável. E lembrem-se deste número, 90 euros, mais ou menos. Ora, quanto é que custa o adesivo por mês? Por mês, cerca de 90 euros. Portanto, vocês agora pensem aqui um bocadinho comigo, não é? Quer dizer, uma coisa é uma consulta, que é a consulta, porque depois ainda têm que comprar a medicação. A medicação não é propriamente barata. Outra coisa, não é? É estes adesivos. Eu não quero dizer com isto que a psiquiatria não tem o seu lugar. Com certeza que tem o seu lugar. Não me interpretem mal. Mas a psiquiatria deve ser uma disciplina em que as pessoas devem ser vistas com regularidade e não com um espaçamento muito grande. E, obviamente, esta lentificação que provavelmente a Cláudia tem, acredito eu, em parte relacionada com esta medicação em excesso, provoca, obviamente, uma redução na sua autoestima, uma redução na sua vontade de conviver com os outros, conviver com as pessoas. Ora, quando usamos o X39, o X39 vai atuar justamente na aumentar a concentração do GHKCU na corrente sanguínea, reativar estes 4.000 genes, fazer este reset, e além disso, vai reativar também as células estaminais, que vão contribuir para um reequilíbrio do corpo. Portanto, mais uma vez voltando a esta ideia, quando a Cláudia está, portanto, passa o dia na cama, não tem vontade de fazer tarefas, nem consegue muito bem fazer as tarefas, isso deve-se a uma lentificação do seu sistema nervoso, nomeadamente da sua área neuronal. Ora, como nós já temos vindo a falar, e como eu já expliquei, este X39 ajudou e tem ajudado diariamente a, digamos assim, a lubrificar a mielina, a lubrificar os neurónios, a permitir que as sinapses se deem e a permitir que deixe de haver esta confusão mental, que inclusive é impedia de fazer tarefas domésticas, que são tarefas à partida muito funcionais, e até essas tarefas ela tinha dificuldade em fazer. Agora ponham-se aqui neste sítio, não é? Portanto, tinha dificuldade em levantar-se, começou a poder-se levantar, não é? Rapidamente passaram as dores que tinha lombar. Portanto, tudo isto, lá está, é este sistema, este efeito sistémico que de repente nós vamos vendo, não é? E assistindo, e maravilhado, não é? É impressionante, é impressionante. E o caso da Cláudia é um caso que nos leva novamente para este sítio, inclusive para uma muito maior sensibilidade. Porque uma medicação em excesso provoca uma apatia e uma incapacidade de sentir. É como se estivéssemos numa espécie de colete de forças, em que nós não conseguimos sentir. E, portanto, quando ela diz que começou a fazer Reiki e começou a sentir, é isso mesmo. Houve uma muito maior sensibilidade. É como se estivesse a voltar à vida e a sair daquela prisão. E isto é muito importante. Obviamente, eu não estou a dizer para terminar a medicação, para parar a medicação. A medicação tem que ser revista e o desmame tem que ser feito com supervisão.
E, obviamente, também aconselho a Cláudia a fazer psicoterapia, porque a psicoterapia também é importante neste processo. Mas eu, como psicoterapeuta, não posso deixar de ficar maravilhado com estes resultados e com a ajuda preciosa que esta tecnologia pode ter. É isso. É mais, é isso mesmo, António. Olhem, eu não tenho muito mais para dizer, aliás, queria só dar aqui uma última nota, que eu acho que foi uma sessão tão rica e tão, enfim, tão para mim, muito emocional, porque tenho acompanhado estes casos todos e quem está sabe que este efeito todo acaba por nos tornar muito sensíveis a isto, mas queria dizer aquilo que normalmente eu termino. Obrigado por todos os comentários. Estou aqui a ler um a um os comentários todos que estão a vir por causa do Cláudio e por causa da Odeta, e também agradecer muito aqui ao Dr. António Norte por ter tido a mobilidade e o tempo para nos tentar documentar a este nível hoje um bocadinho mais mental e cognitivo os efeitos deste patch e tudo como ele funciona. Até depois vou partilhar nos grupos este paper que eu partilhei também com o Dr. António Norton e que ele também comentou e que estudou até a exaustão. E de facto continuo maravilhado como é que uma coisa tão simples, que é não divulgada, a maior parte dos médicos nem sequer conhece fotobiomodulação, nem foi treinado para isso, porque infelizmente muitos dos treinos vão mais para a medicina convencional, que abusa dos químicos, infelizmente, com casos de supermedicação, aqui como no caso da Cláudia, eventualmente. E portanto, eu queria dizer que é nossa obrigação, e quero partilhar isto com todos, permitir que qualquer pessoa comece uma jornada de autodescoberta e, acima de tudo, de alinhamento com coisas menos invasivas e mais naturais. O Tony Robbins diz sempre que a única viagem possível é a viagem que tu nunca começas. E eu tenho esta obrigação, se calhar este desejo, de que toda a gente comece esta viagem de novo, independentemente da idade que tenha. Tenha 70 anos, tenha 30, tenha 5, 40, tenha 80, 90, não interessa. A viagem da saúde sem química e sem dependência é uma viagem que todos devíamos começar. Não sabemos onde é que nos leva, mas certamente nos leva a um lugar muito mais bonito e mais radioso do que aquele que é a dose cavalar, às vezes, de químicos, todos que às vezes fazem efeitos colaterais e uns contra os outros, que nos agravam ainda mais aquilo que é necessidade de medicação adicional, e vamos ficar ligados às máquinas e a vida começa a escapar por um fio. E reparem que não é só a vida de uma pessoa que está em causa, é a vida de uma família, de uma filha, de um esposo, de uma esposa, de um projeto profissional, de projetos que podiam mudar a vida dos outros, ficam penduradas e condicionadas no colete de forças, como disse o Dr. António, porque nós, às vezes, também não sabemos cuidar da nossa própria saúde e prevenir. Uma das coisas que eu quero dizer a todos é que nós devíamos usar isto como prevenção. O Dr. António não falou sobre isto, mas eu quero dizer, nós deveríamos todos fazer isto como prevenção. Sabem porquê? Porque todos nós já caímos de alguma forma em termos de saúde. Comemos mal, dormimos mal, às vezes não estamos nos melhores ambientes, temos patologias por indução emocional de pessoas à nossa volta, de ambientes que são muito pesados, ou então porque fumamos, bebemos, ou não bebemos água suficiente, ou não temos prática de educação física. Diria que em Portugal há um estudo que me impactou muito, no centro da Europa, 45 entre cada 100 pessoas têm inatividade ou têm menos atividade física do que deveriam. Em Portugal são 77 pessoas em 100. Ou seja, de cada 100 pessoas em Portugal, 77 pessoas não praticam atividade física, ou seja, por exceção apenas 23, ou 23% neste caso. Na Europa ou no centro da Europa, Alemanha, França, estamos a falar de 45 pessoas em cada 100 que não praticam atividade física, ou seja, 55 têm atividade física regular. Isto faz toda a diferença na nossa saúde e também depois no que nós gastamos com a nossa saúde. Portanto, usem como prevenção, que é muito importante desse ponto de vista. O Nelson Mandela dizia: nunca me julguem pelos meus insultos, julguem-me sempre pela capacidade de me ter levantado outra vez. E a jornada da saúde é essa mesmo. É nós podemos ficar doentes, não sabemos o que estamos a fazer, mas podemos voltar a levantar, neste caso em bom, cada vez menos dependentes de químicos e cada vez mais com vontade de aprender uns com os outros também, que é aquilo que também o nosso projeto é também de educação e de partilha. Eu queria, para terminar, partilhar com vocês 3 livros que eu acho que podem ser importantes para vocês. Um deles que eu tenho há pouco tempo, que é um livro que não é recente, mas que eu, na minha mão, nunca lhe dei muita atenção, que é um livro do Dr. Sinclair, que é um pouquinho polémico na forma dele achar que devíamos todos estender a vida. Está aqui, chama-se Esperança de Vida. Eu recomendo, é um livro que se lê bem, é um livro que tem alguma componente técnica que não é tão acessível quanto isso. É um pouquinho polémico porque ele acha que, vá lá, o envelhecimento é uma doença e, portanto, temos que a combater e tratá-la como uma doença e, portanto, temos que a erradicar. E não é assim tão fácil. Na ideia dele, nós devemos prolongar a vida até aos 200 anos, o que não acho mal, mas tem que haver qualidade de vida para isso.
Outro livro que eu recomendo muito chama-se A Enzima da Longevidade, fala sobre a telomerase. Basicamente é esticar os cordões das nossas células. É como se cada célula tivesse um bocadinho uns atacadores de sapatos que, quando estão prolongados, dizem que a célula é jovem e tem uma performance de acordo com o que foi programado. Quando tem os telómeros muito curtinhos, tende para a senescência ou para o envelhecimento ou para a morte. Nesse caso, nós sabemos que quando há morte programada, se chama apoptose, as células terminais que estiverem em alta vão lá e substituem, o que é fantástico. Nós podemos ter as células terminais como colateral e apoio cada vez que há esta enzima que se chama telomerase, que vai diminuindo, mas é importante que nós tenhamos também atenção que o que nós fazemos também contribui para este esticar de vida em bom das células. E depois, por último, um livro que eu acho muito adequado, até porque o Dr. António falou, o António Norton, que é o Gene Inteligente. Os nossos genes, o nosso sistema genético é inteligente, sabem porquê? Porque se adapta ao meio ambiente. Ele absorve o meio ambiente. Chama-se epigenética, acho que todos vocês já ouviram falar, mas alguns de nós não compreendemos totalmente como é que funciona. Isto é um livro do Dr. Sharon Moellan, é um livro muito recomendado, foi um best-seller de divulgação científica, fala de coisas complexas de forma muito simples. Eu faço sempre este apelo no final para que vocês também se eduquem, que falem uns com os outros, que procurem informação e que leiam alguma coisa sobre a capacidade que vocês têm também de poder educar-se a vocês. Eu depois vou colocar estes livros nos grupos para vocês também terem acesso. Não tenho síntese deles, nem acho que haja em PDFs que eu possa partilhar, mas depois eu mando para vocês terem também acesso com as capas, com os links, para que vocês, pelo menos, se não tiverem, vá lá, outro tipo de fonte de informação, que às vezes é muito complexo, tenham pelo menos a curiosidade de ler ou de entrar numa livraria, às vezes não têm que comprar, mas entrem lá, folheiem, vejam um capítulo, se tiverem um bocadinho de vontade, procurem o autor, e procurem um bocadinho perceber. Afinal, a nossa vida depende também de um conhecimento. Não temos que estar dependente de um médico que está à nossa espera para uma consulta, como disse também aqui o Dr. António, às vezes são caras, são eficazes muitas vezes. Não estou a dizer que o profissional em causa não seja um bom profissional, mas às vezes nós vivemos num estado tão caótico e tão extremo que a consulta não tem o resultado de nos salvar. E nós achamos que o médico é o nosso salvador, porque sabe mais do que nós. E a verdade é que ele também é um profissional à procura de se conhecer e às vezes, quase por imposição, tem que nos recomendar um fármaco para dizer que veio ao médico e levou qualquer coisa, quando muitas vezes ele sabe que a razão da saúde está em outro fator que não apenas este. Portanto, eu queria muito, mais uma vez, dizer a todos que é um privilégio para mim poder partilhar este tempo com vocês, fazer parte deste projeto e, acima de tudo, quando nós temos esta consciência, o que temos que fazer é o que toda a gente que penso com consciência tem que fazer, é partilhar com os outros aquilo que é a bênção de nós podemos estar, além de vivos, podemos estar com saúde e poder também ter a responsabilidade social que todos temos de poder recomendar a outros algo que também nos impactou a nós. Bom, mais uma vez obrigado aqui aos testemunhos todos, a toda a gente que hoje participou, à Cláudia, que é um ser humano gigante, um coração que transborda, só espera que ela consiga, com este mecanismo e com a ajuda de todos aqui na comunidade, saltar a sua própria barreira e um dia dar exemplo e ajudar outros também a saltar. E a Odete também, com muito coração e com muita intensidade e com amor, também nos contou aqui como é que o XD9, não só no caso dela, lhe deu aquela possibilidade de ficar sem dores, como também, no caso da mãe, está a transformar a clareza mental, vejam bem, de aos 90 anos poder voltar a dizer, fala sem confusão e consegue ter outra vez diálogo com o filho e com a comunidade onde ela está. Portanto, só estamos a começar a todos mais uma vez e queria dizer que é um privilégio estar aqui para partilhar com vocês. Sou apenas mais um para colaborar, mas o meu objetivo é que vocês, se puderem, ajudem outros a dizer: olha, vem ouvir falar nisto, experimenta tu, vou-te dizer como é que deves começar, e estimulem as pessoas a experimentar de determinadas condições. Só temos duas condições que são menos recomendadas, que é o caso de pessoas com tumores ativos em tratamento quimio ou rádio, por razões de não estimular o sistema de imunitário, porque é exatamente isso que a quimio faz, é baixar para poder atuar nas células malignas, e depois no caso de transplantes, que é exatamente também a mesma razão. O sistema imunitário tem que absorver o órgão e, portanto, a ideia é tomar imunossupressores, que é baixar a nossa defesa para que o órgão possa ser aceito. E aí não deve ser usado, mas são apenas dois casos que são muito bem balizados. Tudo o resto eu recomendo, basicamente, obviamente, salvo outra supervisão médica e de aconselhamento, que se vocês estiverem a ser acompanhados, consultem, procurem, mas bebam também muita água, porque sem água no corpo, aí o próprio corpo vai pedir quimicamente essa água, vocês não vão ter os resultados que podiam ter de outra forma. Portanto, é isto que é a minha recomendação mais uma vez. É um privilégio estar aqui a contribuir para a saúde de todos e também
próprio ouvir falar e continuar a preservar a minha própria saúde. Obrigado aqui ao Dr. António Norton e mais, em nome dele, a todos os profissionais de saúde e toda a gente que conhece a área e que ajuda os outros todos os dias, abnegadamente, com exemplos, com testemunhos e sempre com uma vontade enorme de que alguém melhor para nós podermos todos ficar felizes em comunidade. Está bem? Um abraço a todos mais uma vez e vemos muito em breve em algum evento ou, enfim, por todos os meios digitais e não se coíbam de partilhar aquilo que é nosso bem maior, que é a saúde e que é a nossa vitalidade. Um abraço.